sobre... Então, muito obrigada, professor. Agora nós vamos falar sobre o outro assunto, que são dois assuntos de suma importância, de grande impacto no planeta. Nós vamos falar com o professor Cláudio Fernandes, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, pesquisador da URGS, engenheiro eletricista, mestre em energia elétrica, e ele vai falar, a grande especialidade dele é os efeitos a exposição humana a campos eletromagnéticos, principalmente as radiações emitidas por celulares e smartphones. Ele é considerado pelo professor Salles, que é um dos maiores especialistas nessa área, como melhor que ele. Então, nós temos o melhor do melhor, como foi o professor Sebastião. Professor Cláudio, é com o senhor. Obrigado, Lídia. Obrigado até... É uma brincadeira isso que a Lídia falou, mas a Lídia tem toda a razão em dizer, estou até emocionado, é toda uma responsabilidade, principalmente uma alegria ter assistido a apresentação do professor Sebastião Pinheira, e realmente vou tentar fazer o impossível, que é tentar estar à altura da belíssima apresentação. Eu vou tentar falar de forma geral. Eu vou insistir no agradecimento à Lígia e o reconhecimento do trabalho da ONG toda a vida, das demais pessoas responsáveis por este momento, por esta fala. Sim, eu faz pouco mais de 20 anos que a minha parte de pesquisa, a minha pesquisa é em relação, eu sou engenheiro de telecomunicações, engenheiro eletricista, em relação aos efeitos das ondas eletromagnéticas dos celulares ou de qualquer fonte de ondas eletromagnéticas, como essa onda interage com o corpo humano. E eu queria tentar falar alguns pontos. O primeiro ponto é pensar em termos de riscos e benefícios. Na apresentação do professor Sebastião, ele pontuou vários riscos originados pelo uso de agrotóxicos. O alimento sem agrotóxicos, que nem o das feiras livres, de alguns dos slides, é um alimento até de melhor qualidade nutricional. O agrotóxico não faz a diferença, não é parte essencial do alimento, é parte desse mercado, dessas estruturas, enfim, de como a sociedade se organiza, que talvez não seja seguindo os melhores desígnios ou as melhores intenções. No caso do celular, o agente problemático é a onda eletromagnética. A gente tem uma dificuldade, não existe um celular livre de ondas eletromagnéticas. A onda eletromagnética é parte essencial para a comunicação. Então, qualquer tipo de smartphone, telefone celular, qualquer tipo de rádio, ele precisa da onda eletromagnética para a comunicação. Então, não tem como anular totalmente o risco. É claro que existem benefícios, todo mundo conhece os benefícios, mas quando se tenta falar do risco dessa tecnologia, aí entram muitas questões que acho que hoje em dia nós estamos tristemente muito acostumados, de desinformação, muitas questões de usar interesses ou de interesses econômicos pressionando para desinformar. E o risco existe. Não há nenhum tipo de dúvida de que o risco existe. O risco é mensurável e é mensurado. Existem, inclusive, algumas organizações internacionais, também tipo ONG, organizações não governamentais, que tentam estudar as questões. A primeira é a ICRP, que foi fundada lá em 1928. Depois o IRPA, que são de proteção em relação a raio-x, a ICRP, porque o raio-x descoberto naquela época, no início do século passado, teve benefícios muito interessantes, né? Por exemplo, o raio-x pode identificar uma fratura ou até um projétil de um soldado numa guerra e facilitar
a cirurgia que salva vidas. Então tem benefícios inequívocos, a gente continua usando, através das tomografias, a tecnologia do raio-x até hoje em dia, então o benefício é inegável, mas tem um risco associado. E as orientações do ICRP e depois do IRPA tem uma lógica de proteção à pessoa, de identificar, até na história a gente sabe que Pierre e Madame Curie tiveram problemas de saúde pela exposição que eles tiveram aos próprios raios-x ao longo dos anos de pesquisa. Então é sabido, todo mundo sabe que o técnico que trabalha e que faz seguidos raio-x se protege atrás de uma parede de chumbo, usa coletes de chumbo para tentar se proteger. As pessoas ou os pacientes têm um número muito limitado de raio-x ao longo do ano, ao longo do tempo, não é indicado para ser feito a todo momento, porque se conhece o risco, se reconhece o benefício, mas se conhece o risco e se tenta agir sobre esse risco. No caso das radiações não ionizantes, que são as radiações da telefonia celular, as radiofrequências, as microondas, o risco também existe, mas há uma forte pressão para ignorar esses riscos. Uma organização que sai do IRPA e do ICRP, que é o ICNIRP, é a organização que dita as regras. Só que essa organização dita as regras com uma lógica totalmente invertida. Em vez de tentar proteger o usuário do agente danoso, eles seguem uma lógica até já fica como pergunta para o professor Sebastião, uma lógica que eu entendo que se usa muito com os agrotóxicos. Não se limita a quantidade do 2,4-D, o 2,4-D para os leigos, aí, me disseram faz pouco tempo que é um dos agentes que fazem parte do agente laranja, famoso nos filmes da Guerra do Vietnã. Então é uma arma de guerra realmente, como bem disse o colega. Ou o glifosato, a quantidade de glifosato, a quantidade de 2,4-D na lavoura não tem nada a ver com o que faz, com a quantidade que é danosa para o corpo humano. É a quantidade que não é danosa para o cultivo, para a cultura que a gente está tentando proteger, e quanto mais melhor, desde que a minha lavoura aguente, eu posso massacrar qualquer outra erva que não é de interesse econômico para a minha lavoura, inclusive da videira do vizinho a 20 ou 30 quilômetros, que também foi comentado. Então, o ICNIRP, ele inverte a lógica. Existem limites, e algo que algumas pessoas podem não saber, há limites que reconhecem, há limites internacionais, a lei federal no Brasil, há leis em vários países que indicam um limite máximo de radiação, uma emissão máxima permitida para telefones e rádios. E esse limite máximo pouco tem a ver com o efeito biológico, pouco tem a ver com o dano que faz ou não para a pessoa. São limites técnicos, é o mínimo que é necessário para que, com a tecnologia da época em que foi feita a lei, o sistema pode comunicar. É mais ou menos como dizer que a gasolina deve ser sem chumbo, né? Então a gasolina faz dano. Mas a gasolina não é algo saudável para as pessoas, mas a gasolina tem os benefícios de permitir a mobilidade, enfim. Então se aceita a gasolina. Agora, dentro da gasolina tem chumbo, e o chumbo não tem nenhuma serventia para o carro, ou muito pouca, e faz um dano ainda maior para a saúde. Então, ao longo das décadas, tem programas para ir reduzindo a quantidade de chumbo na gasolina até zerar. Isso não acontece, ou nada parecido acontece com as radiações dos telefones celulares. As normas foram feitas na década de 80 e 90, o ICNIRP, na verdade, de 1992, que é esta organização que dita as primeiras regras, e o ICNIRP não tem ajustado os seus limites com o avanço da tecnologia. O limite é o mesmo. O mínimo de energia que o meu equipamento precisa para poder comunicar com a tecnologia dos anos 80 ou 90, os primórdios da telefonia celular, esse ainda é o limite que é indicado para os nossos telefones atuais e os futuros da quarta, quinta geração e as próximas, ainda se não houver uma mudança. E
E isso tem vários desdobramentos. Um é que não se segue essa lógica de tentar reduzir o agente danoso. Não se reconhece. E, em paralelo, a questão da desinformação, de muita gente dizendo ou menosprezando o dano. E o dano existe, e o dano é mensurado de diferentes maneiras. De várias maneiras é possível mensurar o dano. Tem um gráfico, por exemplo, que já chega na ponta, no efeito final. Um dos efeitos prováveis, muito prováveis, praticamente reconhecidos, ou de alguns aspectos reconhecidos, é a produção, o aumento de incidências de neoplasias na cabeça, de tumores cerebrais. Se a gente segue uma curva histórica ao longo do tempo de tumores cerebrais de qualquer tipo, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, tem essas curvas, são públicas, vocês podem seguir, qualquer tipo de tumor tem uma curva monotônica. Isso quer dizer, ao longo dos anos, os tumores, por exemplo, de pulmão vão diminuindo gradativamente, muito provavelmente por campanhas contra o tabagismo, enfim, e tem essa curva ao longo das décadas com uma diminuição muito leve, muito gradual ao longo dos anos. Outros tipos de tumores aumentam, possivelmente pelo envelhecimento da população, aumentam também gradualmente. Os tumores cerebrais têm uma curva também relativamente monotônica, relativamente estável, até o início da década de 90, e a partir da década de 90 disparam num crescimento exponencial, o que pode estar associado ao uso de telefones celulares. Se a gente segue, por exemplo, no Brasil, essas curvas por estado, essa aceleração da curva acontece primeiro, adivinhem só, no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, e acontece mais tardiamente em estados mais periféricos, ou talvez mais pobres, onde a telefonia celular demora uns pouquinhos anos a mais até chegar. Há um aumento, e um aumento de várias vezes, 4, 5, 8 vezes mais tumores cerebrais, ou mortes por tumores cerebrais. Não há nenhum tipo de dúvida a respeito disso, não é mudança na forma de diagnóstico, coincidente com a instalação da telefonia celular. Se a gente vai para a outra ponta, para a origem, e a gente tenta ver o mecanismo que pode estar por trás disso, a gente tem vários estudos que mostram que esses mecanismos sim realmente podem estar relacionados à exposição à radiação eletromagnética dos equipamentos, por exemplo, dos telefones celulares. Nós temos aqui na URGS, o colega Amâncio Romanelli, Ferreira Romanelli, fez há cerca de 15 anos, fez a tese de doutorado dele, fazendo um estudo contando de forma muito simples micronúcleos. Micronúcleos o glóbulo vermelho, as hemácias, são células muito especializadas que, para poder transitar pelos vasos mais finos na periferia do organismo, na pele, são tão finos esses vasos que a célula, para ser fininha, para ser pequena, ela retira o núcleo. Não tem núcleo a célula, então não tem DNA, é uma célula bem específica, os glóbulos vermelhos. Só que no processo de criação dessas células, na retirada do núcleo, há uma probabilidade de acontecer o que se chama de micronúcleos, que seria, se vocês me permitem uma fala mais coloquial, seria um lixo genético, uma sobra genética, que acontece normalmente numa razão de 1 por 1000. Uma hemácia a cada 1000 tem essa sobra genética, esse micronúcleo, que não deveria ter. No caso, no estudo do Amâncio, no caso de cobaias expostas, é um estudo também com duplo cego, enfim, com celulares, alguns ligados e outros não, que faziam a exposição para as cobaias, para os ratinhos, ele encontra um índice 4, 8 vezes maior de micronúcleos, que então é um indicador de estresse oxidativo que dá a possibilidade de pensar que isso pode vir a aumentar as probabilidades de desenvolver tumores nos locais onde estão acontecendo essa radiação. No caso
do ratinho, ele estava numa estrutura que todo o corpo era irradiado. No caso do uso do celular, a gente concentra a irradiação na periferia da cabeça, por isso, talvez o aumento de tumores na parótida, nas glândulas periféricas do rosto ou no cérebro. E essas estatísticas não acontecem apenas nos dados estes do INCA, no Brasil, são estatísticas que podem ser acompanhadas, e tem publicações na Suécia, na Áustria, na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido, em vários países, com esse aumento diferente de outros tipos de tumores em outros órgãos, em outros tecidos do corpo humano. Tem um estudo também, e teve um slide que foi importante, do professor Sebastião, que falava de sinergismos e sinergias. Tem um trabalho, um pouco mais recente, de 2010, 2012, e a partir daí tem uma sequência de artigos dos colegas do Instituto Ramazzini, em Bologna, na Itália. A gente tem contato com a professora Fiorella Belpoghi, mas claro que é uma equipe bem maior. Eles fazem um trabalho de estudos de sinergia, fazendo exposição também de cobaias, de ratos, em alguns casos, ratos expostos e que também são submetidos a doses de, por exemplo, glifosato. O glifosato, a marca comercial, não é propaganda, e espero, enfim, não ser processado por propaganda contrária, mas a marca mais conhecida é Roundup. O pessoal da lavoura talvez conheça por esse nome, que é um nome comercial. E eles encontram uma correlação muito grande. E essa correlação se explica de forma muito fácil. Meu filho estudou biologia, e no primeiro, segundo ano de graduação, os alunos de biologia já fazem experiências de eletroporação. O que é eletroporação? Tu expõe, o pessoal da fisiologia também usa a eletroporação. Tu expõe um tecido, uma planta, a um campo elétrico para aumentar os poros desse tecido. E aumentando os poros das membranas desse tecido, tu precisa uma concentração menor de algum agente, né, de um produto químico que tu quer injetar nessa planta, que tu quer levar para essa planta. Isso é algo conhecido, é usado por qualquer aluno de vários cursos da área de saúde biológicas desde os primeiros anos da graduação, que expor a um campo elétrico, eletromagnético, permite usar uma dose menor, por exemplo, no caso do veneno. E de forma mais específica e sofisticada, as experiências do Instituto Ramazzini indicam isso. Se eu submeto uma população, um tecido a glifosato, se a população não é irradiada por ondas eletromagnéticas, a quantidade de glifosato que depois é medida existe, por exemplo, na urina, existe, mas é menor e muito menor que a quantidade de glifosato detectado se, além de colocar a mesma dose de glifosato, eu submeto um raio a uma onda eletromagnética que aumenta a permeabilidade das membranas e dos tecidos. Tem trabalhos já bastante conhecidos, bastante consolidados, bastante reproduzidos, bastante antigos, que mostram isso, que mostram, por exemplo, o aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é uma série de mecanismos que fazem com que o sangue que circula no cérebro seja mais, vou falar de novo com toda a coloquialidade, seja um sangue mais filtrado, com uma concentração menor de moléculas pesadas. Bom, se a gente usa celular, não tem mais tanta essa diferenciação. O sangue que circula no cérebro tem a mesma grande quantidade de moléculas mais pesadas que no restante do corpo, o que pode, então, ser a justificativa por esse mecanismo de sinergia para o aparecimento, para o aumento estatístico observado no aumento de tumores encefálicos. Estes números, eu estou vendo a hora, tem uma hora qualquer coisa, o pessoal de trás do palco que nos dá suporte me avisam em termos de tempo.
O que nós temos, então, é muita desinformação, existem riscos, os riscos não dizem em parte sim, a uma característica necessária para obter os benefícios da comunicação, mas em parte os riscos são excessivos, ou os riscos poderiam ser minimizados com uma política que fizesse com que a tecnologia melhorasse para diminuir a dose na pessoa, e não melhorasse apenas e unicamente para aumentar, digamos, os serviços, as comodidades para o usuário. Tem um ponto agora bem específico em relação à quinta geração, porque tudo o que falei até agora vale para qualquer tipo de onda eletromagnética, qualquer geração anterior. Em telecomunicações tem um princípio, a fórmula matemática são os teoremas de quantidade de informação, capacidade de canal, de Claude-Shannon, algo muito, muito consolidado e com uma expressão matemática muito elegante, muito simples, muito fácil de entender depois, que dizem que para comunicar mais, eu preciso uma largura de banda, maiores frequências, uma quantidade, ou frequências mais altas, de alguma forma, se me permitem uma liberdade até pelo tempo, ou a gente precisa de maior potência. Maior potência provoca diretamente dano, e dano, inclusive, que chega a ser o dano de aquecimento. A onda eletromagnética que nós usamos para comunicar é uma onda eletromagnética, inclusive até em características de frequências muito parecida à onda eletromagnética de dentro do forno de micro-ondas. Obviamente, o forno de micro-ondas usa potências muito maiores, que ninguém duvida que aquece tecidos biológicos. Mas para comunicar mais, e um desejo da sociedade comunicar mais, por exemplo, fazer uma videochamada, precisa muito mais informação para uma videochamada que para um texto, ou para até mesmo para uma chamada de voz, uma largura de banda muito grande, maior. Então, para que esse serviço alcance mais pessoas, e para que alcance com maiores capacidades, ou comunicando em maiores quantidades de informação, fatalmente a gente precisa aumentar a frequência, para poder aumentar a largura de banda. Aumentar a frequência é o que acontece na quinta geração. Tem outras características da quinta geração, que até posso deixar para, de repente, responder em algumas questões, mas a mais importante é que a quinta geração aponta para essa necessidade de aumentar as frequências. É algo parecido como expandir as fronteiras agrícolas. Precisamos produzir mais alimentos, e talvez a solução mais simplória seja avançar as fronteiras agrícolas e desmatar a Amazônia, algum disparate nesse sentido. Então, para aumentar a quantidade de usuários e para aumentar a quantidade de informação, temos que subir em frequências. Agora, a frequência da onda, e me permita um pequeno tecnicismo, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda, que é medido em metros, é um comprimento, e esse comprimento de ondas ele está muito relacionado à penetração dessa onda na cabeça. Até hoje em dia, as frequências que a gente usa nos celulares da primeira, segunda, terceira, até quarta geração, eles penetram na nossa cabeça até uns 2 centímetros. Então, por causa disso, a norma ela é feita é feita com um parâmetro, o limite que existe, que está indicado nas leis, ele é medido num parâmetro que a gente poderia dizer que a quantidade de energia absorvida num dado daqueles dos jogos, 1 centímetro cúbico, um cubo de 1 centímetro de lado. Por quê? Porque essa onda ela é absorvida ao longo dos 2 primeiros centímetros, é absorvida mais da metade dessa onda, 2/3 partes dessa energia. Então, eu fazer uma média próximo da periferia do corpo, na pele, com 2 centímetros, a norma diz é um volume, é um cubo de 1 grama ou um cubo de 10 gramas. Um cubo de 1 grama tem mais ou menos 1 centímetro de lado, um cubo de 10 gramas tem mais ou menos 1 polegada, 2,5 centímetros de lado. Então, medir a quantidade de energia depositada nesses cubinhos faz sentido para as frequências que nós usamos até hoje em dia. As frequências da quinta geração, por esta característica, serão muito maiores. 10 vezes maiores, 30 vezes maiores. Isso quer dizer
que a onda eletromagnética será principalmente absorvida não mais nesse primeiro ou segundo centímetro, serão absorvidas no primeiro ou no segundo milímetro. E o limite de quantidade de energia, então, distribuído ao longo de um volume com 1 ou 2 centímetros de profundidade, se eu concentro toda essa energia no primeiro ou no segundo milímetro, eu vou ter fatalmente queimaduras, danos irreversíveis, talvez, na pele. Isso, inclusive, é até potencializado, muitos devem lembrar de antenas, o pessoal da Zona Sul, principalmente, deve lembrar da TV por assinatura, as primeiras TVs por assinaturas, que eram feitas por rádios com antenas espirais. E, se vocês lembram das aulas de biologia da escola, talvez, as células do suor, as nossas glândulas de suor, elas têm uma estrutura parcialmente também espiral, e como ela é preenchida por uma solução salina, o nosso suor, muito mais condutiva que o entorno, é uma estrutura muito parecida, muito parecida àquelas antenas da TV por assinatura antiga que era espiral. Só que num tamanho que é associado a frequências bem mais altas, frequências de dezenas de gigahertz, que são as frequências que estão sendo estudadas para o uso na quinta geração. Então é potencializada a absorção por essa pequena antena, digamos, que é a glândula de suor, e a gente não tem nenhum tipo de norma, que sim, temos normas muito criticáveis, com muitos problemas, mas normas que limitam de alguma forma o uso da radiofrequência da primeira, segunda, terceira e quarta geração, que essas normas são completamente inúteis para a quinta geração, por esta característica de absorção muito mais superficial. E a gente, então, pode estar submetido a danos mais severos na pele, nos olhos, nos tecidos mais periféricos. Eu estou abusando do meu tempo, então eu vou parar a apresentação, a fala por aqui, para dar possibilidade para as perguntas. Obrigado. Bom, que baita aula, né? Hoje nós tivemos 2 grandes aulas. Bom, nós temos uma série de perguntas. Olha, a quantidade de pessoas que fizeram elogios e perguntas está muito grande. Aí o professor Carlos, primeiro eu quero agradecer muito o professor Sebastião, o professor Cláudio, que eu aprendi muito, e eu estou cheia de dúvida, mas eu acho que as perguntas já vão incorporar essas minhas dúvidas. Eu vou passar para o professor Carlos Félix, que ele vai fazer... Nós vamos escolher só algumas perguntas, peço desculpas aos outros, porque a gente tem tempo, né? A Faculdade Factum tem um tempo em que ela pode usar para fazer o webinar. Mas o professor Félix, por favor, as suas perguntas, ele vai pegar, né, do chat as perguntas e vai colocar para os 2 professores. Muito obrigada, eu adorei todas as informações. Por favor, professor Carlos Félix. As perguntas que vai colocar para os 2 professores. Muito obrigada, eu adorei todas. Professor Carlos Félix, as perguntas que vai colocar para os 2 professores. Muito obrigada, eu adorei todas. Olá, estou de volta. Eu acho que o título desse webinar foi muito apropriado, Lígia. Não só pelo tema, mas porque fala em impactos na vida. E eu acho que realmente essas 2 palestras mostram sobremaneira os impactos que estamos. A tecnologia nos salva muitas vezes, mas é claro que a tecnologia tem que sofrer modificações, alterações, inovações para poder diminuir as suas cargas tóxicas. Eu quero aproveitar agora aqui e fazer, resumidamente, 2 questões ao professor Sebastião, o qual eu cumprimento pela brilhante palestra aí. Professor Sebastião, Pedro Mesa, entre outros que participaram e fizeram questões, pergunta lá. Hoje em dia, os grandes laboratórios de farmacêuticas são os mesmos que produzem agrotóxicos. Sabemos que os remédios e as vacinas
são feitos usando insumos transgênicos, cheios de veneno. Afirmação dele. É possível dizer que, e ainda ele ressalta, teorias da conspiração à parte, o sistema de saúde não trabalha em prol da saúde humana? Qual a sua impressão? O senhor tem que ligar o microfone, por favor. Aqui, já. Agora sim, perdão. Eu não queria incomodar com o telefone ligado. Não está ligado, professor Sebastião, seu microfone. Aqui eu liguei. Eu liguei ali embaixo. Agora está. Tá? Sim. A central lá ligou. É uma ótima pergunta, agradeço ao Pedro Meza, e nós temos que perceber uma coisa que é muito importante. Existem duas maneiras de se atacar um problema. Eliminando as causas que provocam aquele problema. Outro, tentando corrigir o problema. Quando nós tentamos eliminar as causas, nos libertamos do problema. Quando nós tentamos corrigir, criamos um segmento de mercado, e essa é a diferença. Nós, na agricultura, temos que sempre buscar eliminar as causas através de mais saúde no solo. Isso é princípio de saúde, é princípio de agricultura, é princípio de guerra. Evitar, prevenir, é muito melhor que curar. Só que ganhariam a mesma quantidade fazendo prevenção. É por isso que a saúde é pública nos países centrais. Nos países periféricos, ele é um gigantesco negócio, bem sintético. Obrigado pela pergunta, Pedro. Quero aproveitar, cumprimento pela sua resposta, eu achei muito interessante a sistematização que o senhor apresenta, e quero lhe dizer o seguinte: qual é que é a sua visão do ponto de vista, o que nós podemos fazer agora para mudar, mas para sermos mais naturais, porque, de qualquer forma, com a expansão da população, com a expansão da urbanização, nós temos cada vez mais necessidade, né, de produtos. Como é que nós podemos ter racionalidade e saúde combinados? A única forma de mudar é através de uma educação profunda, profunda, profunda. Ela não pode ser tecnológica, ela tem que ser científica. E não se pode ter nessa ideologia de corrigir os efeitos uma lógica. Nós hoje temos um problema na agricultura do mundo que é dramático para o camponês, para a família e para o ambiente, para o clima do planeta. Nós nos preocupamos com o mercado. O que acontece? Hoje, em um alimento, 75% é rótulo, embalagem e propaganda. Normalmente, entre 4% e 20% é a matéria-prima que um agricultor trabalhou, e isso nós temos que inverter. E invertendo isso, nós começamos a corrigir. E isso se corrige na escola primária, no pré, no maternal. Não é uma coisa que de um minuto para o outro vai se fazer. Mas observem bem, no estádio do Beira-Rio, durante a Copa do Mundo, turistas japoneses, terminado o jogo, foram limpar o estádio. A televisão brasileira mostrou aquilo. E eles estavam satisfeitos porque estavam tirando a sujeira, que não era deles. Se nós entrarmos num cinema norte-americano e vemos, depois do final da sessão, como ele fica, e dou um exemplo bem claro. O sistema de educação e de comportamento é o clima do planeta, é a nossa saúde, é a paz, é a tranquilidade, é a fraternidade universal. Isso não é poesia, isso é um modo de vida. Isso é a forma camponesa de existir. Muito, muito obrigado. O senhor firma uma posição que parece ser consenso entre nós, especialmente eu e os senhores que são professores. Nós sabemos, principalmente eu que trato de mobilidade, educação para o trânsito, acidentes, coisa e tal, nós sabemos que a principal saída de tudo isso é a educação. Nós temos que termos pessoas mais conscientes e sábias no trato, para nós ampliarmos nossa humanidade.
muitíssimo obrigado, professor Sebastião. Obrigado mesmo pela sua palestra hoje. Continuamos, então, com o professor Cláudio, por favor. Olá, professor Cláudio, mais uma vez. Cumprimentos. Eu fiquei... Isso é pouco tempo para nós entendermos todas essas tecnologias, né? Como falou o professor Sebastião, tecnologias e inovações. Vamos ficar numa pergunta aqui também do Pedro Meza, que diz que ele também afirma que chumbo já não faz mais parte do sistema das gasolinas, né, e dos combustíveis, mas ele diz o seguinte, ele pergunta para o senhor, o Wi-Fi e o 5G têm a mesma intensidade, ou seja, eles têm os mesmos riscos? Tem o mesmo tipo de onda, tem riscos muito parecidos. O que acontece é a distância. Na verdade, a torre que nós vemos, a Herb, ela fica bastante distante do nosso corpo. O risco que nós estamos submetidos da onda produzida pela Herb vizinha costuma ser baixo, pela distância. O Wi-Fi, normalmente, nós colocamos em algum ponto um pouco mais distante. O celular, às vezes, nós usamos colado no corpo, né? Então, a onda eletromagnética, ela decai com o quadrado da distância. A lei quadrática para as ondas é muito comum na pressão, né? Algo que vai espalhando uma frente de onda que é uma superfície, então depende do quadrado da distância. Mas no caso do campo eletromagnético, em campo próximo tem umas questões de indução que fazem com que o decaimento seja na quarta potência. Então é um decaimento muito rápido. A distância é um fator muito importante, preponderante. Então, qualquer fonte, o que a gente precisa, na verdade, é informação. Se nós identificarmos uma fonte de radiação eletromagnética, precisamos nos afastar o quanto for possível, o quanto é razoável. Então, se eu vou falar com o celular, eu posso usar fones de ouvidos e deixar o meu celular afastado o quanto for razoável, né? No caso do Wi-Fi também, é bom instalar o transmissor de Wi-Fi o mais longe possível de onde a gente permanece. O forno de micro-ondas, que fatalmente, depois de alguns anos, vai ter perdas, nós precisamos ter a consciência da onda para não ficar assistindo ao micro-ondas. Tem um efeito também diagnóstico, né, o patológico, muito conhecido, que é de cataratas por causa de radiofrequências de micro-ondas. Os policiais, a Polícia Rodoviária norte-americana em Nova York, desde os anos 70, quando se construíram as Torres Gêmeas, se construíram antenas de rádio de alta potência para comunicar com cada policial em toda essa gigantesca cidade. E rapidamente, muito rapidamente, eles tiveram micro-ondas provocados por radiofrequências, que é um fenômeno muito parecido ao aquecimento, ou que acontece por aquecimento, ao que acontece com a proteína do ovo, a clara do ovo, que com aquecimento começa a ficar opaco. E por isso passaram a usar o rádio nos rins, não mais perto do olho, e um comunicador na lapela. Então, é importante conhecer e afastar o máximo possível. O principal vilão é a pequena distância. Perfeito. Essa era uma pergunta que eu iria fazer. Se existem estudos que mostrem alternativas como fone de ouvido, e o senhor já mostra bem, porque eu também, como engenharia, a gente sabe, como engenheiro, que a distância é primordial nesse caso, né? Uma outra questão, então, que fica, ao menos para mim, no ar, talvez para os demais. Existem tempos seguros para o uso de celular próximo a gente, professor? A rigor, do ponto de vista científico, a gente não sabe se tem tempos seguros. As normas incorporam um tempo. As normas calculam aqueles limites de potência absorvida em médias de 6 minutos. Mas é algo totalmente arbitrário. Não tem indicação de tempo. O transiente para o efeito de aquecimento, que é apenas um dos efeitos possíveis, é um transiente de alguns minutos, 2, 3 minutos. Então, para aumentar a temperatura, assim como dentro do forno de micro-ondas, para aumentar a temperatura do prato que a gente coloca dentro do forno de micro-ondas, precisa alguns segundos, alguns minutos. Então, o fenômeno térmico tem um transiente na ordem de alguns poucos minutos. Mas o efeito do dano genético, enfim, a gente realmente não sabe quanto tempo precisaria para isso. Associando essas duas ideias, me permita ousar e dizer o seguinte, quer dizer que com a distância e com o tempo, talvez nós pudéssemos associar, como disse o professor
Sebastião, antes, conhecimento com alguma inovação tecnológica e partir para uma situação assim de futuro, ou seja, se nós estivermos falando e usando uma holografia, nós ficaríamos um pouco menos afetados por essa tecnologia? A gente tem algumas soluções, até o fone de ouvido Bluetooth, por exemplo, ele faz uma transmissão de menor potência, porque ele precisa comunicar até a sua centralzinha, que fica a poucos metros, em vez de ter que comunicar com a antena, com a herb, que fica a dezenas ou centenas de metros. Então, o próprio Bluetooth, por exemplo, pode ser usado, algo bem consolidado, para uma redução da radiação, nesse sentido de dizer que a distância, o Salles tem uma frase que ele gosta de repetir, dizendo que a distância é nossa amiga, quanto maior, melhor, e o tempo é nosso inimigo, quanto maior, pior. Temos que tomar cuidados, né? Que bom. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, professor, pelo seu conhecimento e por nós podermos entender um pouco mais essa questão. Muito obrigado ao senhor, colegas, professor Sebastião, professor Cláudio, e voltamos agora com a Lígia. Um abraço, professor. Obrigado. Bom, pessoal, eu quero agradecer muito aos dois professores. Eu aprendi realmente muito. Eu falei para todo mundo que eu divulguei essa webinar, eu falei, essa webinar vai ser a melhor que a gente já fez. Então, participem. Eu tenho muitas dúvidas antes de eu convidar o professor Cláudio, inclusive eu mandei várias mensagens para ele com dúvidas minhas, ele me passou um texto, eu vou botar junto com a nossa, com o nosso YouTube, eu vou botar todas essas respostas que o professor Cláudio me deu, porque se eu tenho essas dúvidas, provavelmente vocês também vão ter, né? Eu queria, assim, agradecer demais ao professor Sebastião, dizer que ele foi o nosso homenageado do 8º Seminário Toda a Vida, ele ganhou o nosso prêmio Sustentabilidade, e dizer que, assim, foi um prazer enorme conhecer o professor Cláudio, dizer que o Toda a Vida está às ordens aos dois grandes especialistas, e como nós temos uma engenheira do Amapá, Cristina Badini, que pediu que eu convidasse para o fórum da Rede do Amazonas, no Amapá, que vai ser amanhã, eu acho que o professor Sebastião vai gostar, eu estou fazendo, então, esse convite, e, pessoal, em nome da Toda a Vida, em nome da Universidade Federal de Santa Maria, em nome da Faculdade Factum, eu agradeço muito, todo mundo convidado a participar da Toda a Vida. Sempre a gente faz as webinars quando as pessoas solicitam as informações, então a gente vê qual é o tema mais interessante a gente faz, e eu adorei esses dois temas, porque eu saí com muita informação importante que eu vou aplicar logo em seguida. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço a todos. Vai estar tudo na nossa página. Obrigada, pessoal. Quero agradecer também da minha parte, foi fantástico. Obrigado, professor Sebastião, professor Cláudio. Obrigado, Lígia, pela ONG Toda a Vida. Obrigado, Suzana e todos os componentes. Obrigado a Factum por podermos juntos realizar mais este momento. Obrigado ao GEMOB, o grupo que nos acompanha lá, e todos que nos assistiram. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tem uma pergunta bem interessante da Lúcia Helena, que depois eu te respondo por privado. Não, fala. Não, Quer falar? muito rápida. Eu estou vendo que ela perguntou sobre a legislação municipal. Nós tínhamos em Porto Alegre uma legislação municipal, até o Salles, eu mesmo também fomos consultores dessa legislação municipal de 2002, muito avançada, equiparada à lei da Suíça, mas já fazem alguns anos, acho que foi em 2017, que com a pressão das portadoras ou das empresas, essa legislação foi alterada e agora em Porto Alegre não temos mais, a nossa legislação de Porto Alegre está equiparada à lei federal, que é muito mais permissiva, é muito mais branda com as empresas. É muito triste, porque durante 15 anos a telefonia celular em Porto Alegre teve os melhores índices de desempenho, segundo a Anatel, apesar de ter a legislação mais restritiva do país. E agora, nos últimos anos, se tiraram as restrições para equiparar com o restante do país. É uma pena ter acontecido isso.
retrocesso, né, professor? Retrocesso. Obrigada a todo mundo e vai estar nas nossas páginas, tá? Do Toda a Vida. Tchau, muito obrigada. Tchau para todos.